Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast. Para quem está chegando agora, se você nunca nos viu, nos ouviu, nós somos um programa de extensão do Laboratório de Processos Psicossociais, Saúde e Organizações, do Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco. O nosso objetivo é divulgar cases, tendências, boas práticas com outros profissionais, com profissionais da área e mostrar um pouco do arcabouço teórico de todos esses temas. Hoje é um dia especial, um dia que nós temos aqui o Dr. Celso, procurador do trabalho. E eu vou pedir, Dr. Celso, seja muito bem-vindo também, que bom ter o senhor aqui. Obrigado, doutora Evelyn, é um prazer. Em nome do Ministério Público, eu agradeço essa oportunidade, é um prazer para a gente estar aqui participando desse podcast. Eu gostaria muito que o senhor contasse para nós um pouco da sua trajetória. Quem é o senhor, né? Quem é o doutor Celso? Certo. Da sua trajetória, como é que Certo. o senhor chega até o Ministério Público, a Procuradoria do Trabalho? O trabalho sempre foi um tema que chamou a atenção do senhor? Sim, sim. Bom, quero começar dizendo que estudei no CDB. É nosso egresso. Sou bacharel em Direito aqui pelo CDB e trabalhei 10 anos no Tribunal Regional do Trabalho. Fui servidor do TRT por 10 anos. E aí, trabalhando no Tribunal do Trabalho, esses temas trabalhistas me interessaram. Eu falei, vou fazer concurso ou para juiz do trabalho ou para procurador do trabalho. O Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público da União que trata das relações de trabalho. Então, fiz alguns concursos para juiz e acabei passando um concurso para procurador do trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho. Estou lá há 22 anos. Ontem, completei 22 anos de instituição. Então, é aquela instituição que zela pelo ordenamento jurídico no campo das relações do trabalho. Tudo que diz respeito. Trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho na administração pública. O ramo que atua é o Ministério Público do Trabalho. Doutor Celso, hoje nós vamos falar de um tema que às vezes até eu questiono, que as pessoas falam, vamos falar de assédio. Eu falo, acho que a gente tem que falar de toda e qualquer violência no trabalho. Isso. Mas hoje nós estamos assim, identificando que apesar de todas essas campanhas, né, de todos esses materiais que vêm sendo divulgados nas mídias de forma geral, existe aí uma crescente do assédio moral e do assédio sexual nos ambientes de trabalho, não existe? Existe. Na verdade, o assédio sempre existiu. Se a gente olhar para a natureza humana, a gente vai perceber que onde tem grupos, onde tem gente trabalhando em conjunto, tem assédio. Mas os estudos, a sistematização desse fenômeno começaram lá pela década de 80, quando um psicólogo alemão, ele percebeu que existia uma situação... O Leiman. Exatamente, o Heinz Leiman. Ele percebeu que o mobbing que acontecia com os animais acontecia também com o ser humano, que era um grupo isolar um indivíduo. E ele começou a estudar e de lá para cá... Psicólogos, pessoas que se dedicam ao estudo das ciências humanas perceberam aquilo que já existia, mas não era visto, começou a ser visto com muita clareza, que as pessoas no ambiente do trabalho estavam adoecendo, estavam até se matando. Por quê? Por conta de perseguição, de humilhações, constrangimentos no ambiente de trabalho. E no Brasil não é diferente. Então, todos os povos do mundo estão legislando sobre isso, tratando disso, e o Brasil também. No Brasil, só de 2020 a 2024, nós tivemos mais de 450 mil ações envolvendo essa temática do assédio no trabalho. E no Ministério Público, só esse ano, foram mais de 10 mil denúncias. Então, quer dizer, é um tema que ele está cada vez mais visto e as pessoas estão tendo mais consciência disso. Antes, você viu uma situação e você aceitava com naturalidade. É assim mesmo. Ele está tratando com grosseria, ele está gritando, ele está humilhando, mas é assim mesmo. O empregado aceita isso. E agora a gente já está percebendo, peraí, nós temos que mudar a nossa cabeça. Como é que muda? Conversando sobre isso, trazendo à tona esses temas. E o senhor, eu adorei que o senhor traz o Leiman, né, que fala do início, que usa essa terminologia. O Leiman, ele tem um site, uma página dele na internet, né? E que ele faz essa discussão e também ele continua mantendo essa terminologia, que é o mobbing, né? Que ele chama, e não de assédio, o acoso psicológico. Mas quando nós falamos de assédio, nós também falamos de... os estudos vêm mostrando que algumas populações são mais vulneráveis, né? E ele vai falar das minorias étnicas, da questão de gênero, da questão de raça. Minha pergunta é,
Isso aparece também nas denúncias, nas ações? Aparece. Na verdade, o Ministério Público ele tem atuado com base em provocação. Então, a gente instaura os procedimentos investigatórios à medida que vão chegando denúncias. Então, pode ser que aquilo que as nossas estatísticas de investigação, pode ser que não reflitam exatamente a mesma proporção de existência do assédio no ambiente de trabalho, porque a gente trata quando chega a denúncia. Mas, tratando de uma maneira empírica, aquilo que a gente tem visto, né, na prática, de fato, existem grupos que são mais vulneráveis. Pessoas em vulnerabilidade. Então, as mulheres costumam ser mais assediadas, mulheres negras, população LGBT, pessoas com deficiência. Então, a gente percebe uma tendência. Você está em vulnerabilidade, é mais fácil o assediador achar que ali é uma oportunidade para ele agir. Complementarmente ao programa de hoje, o nosso próximo será uma gravação sobre diversidade e inclusão. Até fazendo essa articulação, e isso aparece nos estudos também, né? A discriminação, o preconceito fragiliza mais as pessoas para o assédio, né? Com certeza. Sempre que a gente fala de assédio, tem um componente de discriminação envolvido. Apesar que eu sempre falo isso em sala de aula, a literatura também, ela traz uma visão bem organizacional desse fenômeno, onde ele diz que essa organização onde acontece o assédio, ela também precisa ser perversa ou ter núcleos perversos. Por quê? Porque ela permite, por meio da sua cultura, que se abra um espaço onde o assediado e o assediador vão se encontrar. E ele fala da síndrome de mediocridade, né? Porque quando nós falamos de assédio, eu tenho o horizontal, que é no mesmo nível, né? O ascendente, de baixo para cima, e o descendente, de cima para baixo. Mas o mais comum é o descendente, né? Que eu tenho uma pessoa, né, de um nível hierárquico, de um nível de poder maior, assediando quem está aqui embaixo. E aí alguns estudos discutem a síndrome da mediocridade, falando que essa pessoa se sente ameaçada, né? Então, por se sentir ameaçada, ela vai assediar com o objetivo muito claro de que essa pessoa seja expelida do ambiente de trabalho. Inicialmente, se falava do assédio só nesse nível, né? Descendente. Agora, me parece que isso está mais generalizado, né? Em todos os níveis. Isso. A doutrina tem classificado ele como assédio vertical, horizontal e misto, né? O vertical podendo ser descendente, quer dizer, do superior hierárquico para o subordinado, ou vertical ascendente, do subordinado para o superior. A gente pensa, mas será que é possível isso? É possível, até o vertical ascendente. Eu tive uma situação que chegou uma denúncia de assédio moral ao Ministério Público, e quando a gente foi investigar a fundo o que estava acontecendo, uma gerente do banco tinha chegado, nova, substituiu a gerente antiga. Aquela equipe que ela ia chefiar, não queria ela como chefe. O que eles falaram? Vamos boicotar. Tudo que ela mandar, a gente faz devagarinho, a gente faz mal feito. Na verdade, em vez de ser um assédio da chefe para os subordinados, um grupinho se uniu para prejudicar essa gerente. Estava acontecendo um assédio vertical ascendente. Então, isso é comum. Não agora, de uma pessoa, mas de um grupo de trabalhadores. De um grupo de trabalhadores. Então, é verdade. Não está acontecendo. O mais comum que chega no Ministério Público, de fato, é o vertical descendente. O superior hierárquico, ele assedia o subordinado. Esse é o mais comum, mas não é o único mesmo. E é muito interessante isso, né? Porque eu já participei de algumas intervenções, né, em algumas empresas relacionadas a isso. Tanto assédio moral quanto assédio sexual. E eu sempre digo isso, não está escrito em lugar nenhum como fazer. É um gap dos estudos, das pesquisas e da literatura, modelos de intervenção reconhecidos como, mas nós temos alguns pressupostos, né? Eu tenho, na verdade, eu não tenho, quando o fenômeno chega, quando a denúncia chega, eu tenho um suposto assediador e uma suposta vítima. Exatamente. Eu não tenho certeza de nada. Eu preciso verificar isso a fundo, porque no cenário organizacional eu tenho uma série de fenômenos, né? O senhor acabou de descrever um. O senhor teria outro para nos contar? Nossa, é riquíssimo. A gente tem
a gente tem conhecido a natureza humana por meio dos inquéritos, da atuação do Ministério Público. Então, é riquíssimo. Nós temos casos de agressão, nós temos casos de assédio sexual. Sabe uma situação que me surpreendeu? Alguns anos atrás, chegou uma denúncia de que uma loja num shopping, não vou mencionar para não parecer falta de ética, mas num shopping aqui em Campo Grande, uma loja conceituada. Aquele tipo de loja que você chega lá e fala, será que estou bem vestido para ser atendido aqui? Né? As pessoas te olham de cima a baixo. Uma loja conceituada. E chegou uma denúncia de que o ambiente de trabalho lá estava inadequado. Fomos investigar, comecei a ouvir testemunhas. Uma gerente estava infernizando a vida das subordinadas a ponto dela mandar elas para um quartinho de castigo. Você não fez o que eu quis? Para o quartinho. E deixava trancado. Inacreditável. Inacreditável. Século XXI. Então, assim, a gente vai conhecendo a natureza humana. Dê poder para uma pessoa e você vai saber quem ela é. Então, assim, são muitas as situações. Não, e isso me remete muito às nossas práticas, né? Independente do nível de escolaridade, independente da posição, o mundo, e no caso o mundo do trabalho, que é nosso objeto de discussão, ele precisa de investimento no desenvolvimento de determinadas competências, né? Dessas competências relacionais, dessas competências para o mundo do trabalho. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala a respeito de um determinado fenômeno, de uma determinada temática, e isso também fica um pouco abstrato. As pessoas falam assim, mas tudo bem, você está me dizendo o que é assédio. Então, agora tudo é assédio? E o que não é assédio? Né? Eu tenho processos organizacionais, eu tenho metas, isso não é assédio. O assédio está circunscrito né, a uma conduta humilhante, vexatória e recorrente. Isso. Doutora, é até interessante que a senhora falou, o que não é assédio. Será que tudo agora é assédio, né? Tenho visto decisões judiciais em que os juízes chamam a atenção, às vezes, do autor, dizendo o seguinte, gente, cuidado, que agora a gente não pode banalizar um instituto do assédio. Será que tudo é assédio? Será que tudo agora é perseguição? Então, é interessante a gente mencionar que nós não temos no Brasil uma legislação federal que diga o que é o assédio, quais as consequências do assédio, por que não pode. Então, nós temos doutrina. Coincidentemente, quem começou a tratar disso foi uma psiquiatra francesa, Marie-France Irigoyen, que ela falou sobre essa violência psicológica e nós pegamos o conceito doutrinário dela. Então, embora a gente tenha legislações dos estados, dos municípios, legislação para os servidores públicos, para o trabalhador em geral, nós não temos na CLT ou numa lei federal o que é o assédio, quais as suas consequências. Então, doutrinariamente, o que ela falou? Olha, assédio é toda a conduta de expor o trabalhador numa situação constrangedora, humilhante no ambiente de trabalho, de uma maneira repetitiva, prolongada, que cause danos psicológicos, danos físicos, cause danos a esse trabalhador e ao próprio ambiente que ele está inserido. Então, o assédio é abuso. Assédio é aquele martelar, aquele gotejar, aquele processo de perseguir. Eu uso uma palavra muito forte que é infernizar, né? Por quê? Porque eu vejo as pessoas vindo chorando ao Ministério Público, dizendo, eu não aguento mais. Eu tenho que ir para esse ambiente, o espanhol fala de terrorismo psicológico. Exatamente. Então, o assédio é um abuso. Posso ter metas? Posso. A gente não pode confundir a cobrança de metas na empresa com assédio. A empresa ela sempre tem esse poder diretivo. Não, olha, eu quero de você resultados e eu vou cobrar. Mas onde que começa a passar para o assédio? À medida que essa cobrança, ela passa daquilo que é normal, que é igualitário, que respeita a dignidade do trabalhador, para o abuso. Nós tivemos um caso aqui, em Campo Grande mesmo, que uma empresa ela tinha um ranking. Então, todo mês saía uma lista dos trabalhadores que tinham batido as metas, que tinham se saído bem, e dos que não tinham se saído bem. Saía aquela lista. Aqueles que estavam no final da lista, que eram os mais mal colocados no ranking, ela submetia à seguinte situação. Ela fazia uma roda com toda a equipe, e aqueles que tinham saído mal, eles iam passando e apanhando, entre aspas, iam levando tapas nas nádegas dos coleguinhas de trabalho, dizendo, você não foi competente, você foi ruim, de novo, você vai apanhar. Inacreditável.
E eles iam levando tapas nas nádegas e sendo humilhados. Isso foi parar na justiça, essa empresa foi condenada, danos morais. Mas assim, então, quer dizer, ela tinha um ranking. Na cabeça do empresário ou do gerente, ele estava estimulando esse trabalhador a se sair bem. Mas, na verdade, o que ele estava fazendo era humilhando quem estava se saindo mal. E a gente retorna no que eu tinha dito anteriormente, que o ambiente de trabalho, ele precisa desenvolver as pessoas, né? Exatamente. O mundo do trabalho, ele é muito dinâmico, ele mudou muito. A gente tem práticas, fenômenos, adoecimentos, né? Tanto que o burnout está há pouco tempo na lista de doenças do trabalho. Então, tudo se modifica e as pessoas têm que se desenvolver e se preparar para isso. Uma pauta que é muito nossa da psicologia, o senhor falou da Irigoyen. No Brasil, a gente tem a Margarida Barreto e o Eloane, né? O Eloane já esteve aqui conosco, inclusive. Agora, eles lançaram uma nota técnica para trazer características, sugestões ou até princípios básicos de atuação do psicólogo nesse cenário. Porque não é uma atuação clínica, né? Não é uma atuação educativa, porque a educação em saúde, ela deve ser preventiva. Agora sim, quando eu tenho um determinado evento caracterizado, eu preciso prover apoio às duas partes, né? Mas eu preciso também de um acolhimento específico para a pessoa que foi vítima de assédio. Porque muitas vezes isso não é da própria organização, mas de um setor específico, né? Isso. E o senhor disse há pouco, a gente não tem uma lei federal, mas do assédio sexual nós temos. Do assédio sexual, sim. E antes só de falar do assédio sexual, eu queria só mencionar uma coisa que a senhora falou sobre a pessoa do assediador. Ele também está doente. Exatamente. Ele também está doente, porque se ele tivesse saudável, ele nunca passaria pela cabeça dele. Então, pode perceber que ou é uma pessoa narcisista ou psicopata, vocês saberiam dizer isso e a gente do mundo direito não sabe. Mas a verdade é que se ele tivesse bem, ele não faria isso. Então, o ambiente de trabalho, ele tem que ser aquele ambiente que as pessoas crescem, se desenvolvem e aprendem a conviver. O Ministério Público do Trabalho, em 2017, adotou uma política própria de prevenção ao assédio e à discriminação. O nosso procurador-geral falou, vamos dar o exemplo. E uma das coisas que ele fez é o seguinte, se você quer ser líder, se você quer ser chefe no Ministério Público do Trabalho, se capacite. Você vai passar por um curso, você vai ouvir falar muito, vão falar muito no seu ouvido. Por quê? Porque você tem que aprender a lidar com gente. Né? Às vezes você tem muita competência para uma área, mas você não sabe lidar com gente. Então, você quer liderar? Aprenda a lidar com gente. Exato. Né? E o senhor falou uma coisa assim, que eu já ouvi várias vezes do professor Antônio Serafim. Esse professor Antônio Serafim, ele esteve aqui conosco esses dias, ele é um grande nome na perícia psicológica no Brasil. Ele foi coordenador da neurologia e da psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. E ele diz exatamente isso. Ele fala, quando existe o fenômeno da violência no ambiente de trabalho, tanto o assediado quanto o assediador precisam ser atendidos, né? E, gente, não é um atendimento clínico, né? Comprovadamente, o assédio, ele tende a provocar um transtorno mental. Mas, inicialmente, é um atendimento organizacional. Agora, vamos voltar para o assédio sexual. Certo. A gente já tem uma lei... Já. O assédio sexual, ele já está tipificado como crime. Aí sim, nós temos o artigo 216A do Código Penal, que prevê o que é o assédio sexual, que é você constranger alguém para você obter favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior dessa pessoa no trabalho. Ou você é o dono da empresa, ou você é o gerente, você pode oferecer um benefício no trabalho, ou você pode fazer uma ameaça. Então, se você tem essa posição de prevalência e você se utiliza dela para constranger alguém a te favorecer sexualmente, você está cometendo o crime de assédio sexual. Uma situação interessante de ressaltar, professor, é que no mundo do direito a gente utiliza a expressão assédio sexual de uma maneira mais ampla, que não se limita ao crime de assédio sexual.
Então, lá no Ministério Público do Trabalho, como a gente lida sempre com o ambiente, a coletividade, a gente utiliza a expressão assédio sexual de uma maneira ampla para abranger também situações que envolvem conotação sexual, mas que não necessariamente caracterizam o tipo penal do assédio sexual, o crime de assédio sexual. Então, para nós, é importante que o empregador ele mantenha aquele ambiente saudável, evitando qualquer tipo de prática que seja ilícita, mesmo que aquilo não caracterize necessariamente o crime de assédio sexual. Vou te dar um exemplo. Há alguns anos eu atuei substituindo uma colega lá em Dourados e, atuando nos inquéritos dela, chegou uma denúncia de que um trabalhador, ele abusava do colega de trabalho dele. Então, sempre que ele passava pelo colega de trabalho dele, ele se esfregava nesse colega, ele alisava, seja na frente, atrás. O colega não aguentou mais, fez uma denúncia. E aí eu percebi que esse assediador, ele não tinha ingerência, superioridade hierárquica nenhuma sobre o colega dele. Ele era da mesma categoria. Ele não podia despedir, ele não podia promover, ele não podia ameaçar, mas ele estava fazendo uma coisa errada. Então, independente se na área criminal a gente disser, não, mas ele não está praticando crime de assédio sexual porque ele não é superior, aqui é importunação sexual. Para o Ministério Público do Trabalho, não importa. O que importa é que esse empregador, ele está tolerando uma conduta inadequada que tem uma conotação sexual no ambiente de trabalho. Então, mas não é assédio, é importunação. Não importa. Para nós, você empregador, você tem que manter esse ambiente saudável. Então, a gente chama de assédio sexual toda essa gama, sabe? Não só o crime de assédio sexual. E eu posso dar um exemplo do que o senhor está falando. Eu acompanho algumas empresas, e numa especificamente, que é uma empresa que tem um programa forte relacionado a isso, né? Houve numa equipe uma brincadeira, né? Dessas brincadeiras que caracterizam o assédio, que são achar graça, sobre uma determinada parte, acho que foi sobre os seios de uma das trabalhadoras. E isso veio para o grupo de WhatsApp da equipe. Imediatamente, com o início daquela situação, essa pessoa foi chamada e foi desligada da organização. Então, quando isso acontece, é isso que o senhor está dizendo, né? Exatamente. É a cultura dizendo para ele, você não tem espaço para fazer isso aqui. Exatamente. Aqui é a cultura do respeito que tem que prevalecer, né? Então, é bem isso. Às vezes a pessoa não praticou o crime, ela não vai ser condenada na esfera penal, mas o empregador, sim, ele tem a responsabilidade de zelar para que aquele ambiente volte a ser adequado, saudável, se necessário, né? Desligando um colaborador ou advertindo, punindo da maneira que a empresa... Tem que ter uma política de consequência para essas ações. Isso tem que estar muito claro, né, nos programas. Exatamente. Esse exemplo que a gente deu há pouco me remete também à lei Emprega Mais Mulheres, né? Que se volta a isso e que institui que programas de prevenção e combate ao assédio devem acontecer nas CIPAs, né? Nas CIPATs. O senhor, existe um acompanhamento, um monitoramento disso, se isso está acontecendo no mundo do trabalho? Como é que funciona? Olha, a primeira instituição que tem esse poder de polícia administrativa nas relações de trabalho é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eles têm, de fato, as campanhas deles, que eles falam, olha, esse mês nós vamos priorizar isso, esse mês nós vamos priorizar aquilo. Então, em alguns momentos, pode ser que eles estejam focando nessa questão. Mas, num segundo momento, isso chega ao Ministério Público do Trabalho. Né? Quando a coisa é mais séria, quando toma proporções maiores, chega ao Ministério Público do Trabalho. Nesse momento, não tem havido denúncias de descumprimento disso, que essa lei ela acabou fazendo uma alteração na própria norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que agora ela prevê expressamente essas campanhas nas empresas, onde tem CIPA, tem que ter campanha de prevenção ao assédio moral sexual. Não tem chegado, pelo menos nos meus processos, não tenho visto denúncias de descumprimento disso. Mas ela é uma norma muito importante. Por quê?
nós temos visto um lugar comum. Sempre que chega denúncia de assédio moral ou sexual, se você olhar para essa empresa, você vai perceber uma coisa em comum. Nenhuma dessas empresas tem uma política de prevenção ao assédio institucionalizada, formalizada. Perfeito. O trabalhador não tem um canal de denúncias que ele sabe que é para lá que ele corre, não tem uma comissão ou uma pessoa responsável, não tem uma ouvidoria, ele não tem um protocolo de tratamento dessas questões, não tem um informativo. Então, isso é um lugar comum. Então, a partir do momento que essa legislação falou, gente, vocês têm que fazer prevenção. Uma vez por ano, vocês têm que fazer palestra, vocês têm que falar sobre isso. Ela é muito importante, ela tem que ser aplicada. Olha, é fantástico o que o senhor está dizendo, porque eu tenho uma questão assim que me pega muito, que é a forma como as coisas são feitas. E a gente sabe que depende de um respaldo legal para determinadas questões serem... emplacarem mesmo no mundo do trabalho. Mas, assim, a palestra, né, ela é um recurso e um recurso informativo. Então, tem uma série de ações que podem ser feitas que fazem com que, vamos dizer, esse valor, que é o valor do respeito, do limite, porque assim, o silêncio é um grande aliado, né, do assediador e um péssimo amigo do assediado. Então, eu penso que isso tem que estar na integração das pessoas quando elas chegam numa organização. Eu já prestei serviço e acompanhei empresas que, quando você é contratado, você tem um termo de compromisso que você assina, dizendo que essa empresa não tolera, que você tem uma política de consequência. Você tem uma cartilha informativa do próprio local. Você tem os canais. Essa empresa que eu acompanhei, doutor Celso, quando eu cheguei nela, nos primeiros 3 meses, ela tinha 400 e pouco, quase 500 denúncias. No segundo ano, ela foi para 283. No terceiro, que nós estamos no terceiro, nós estamos chegando no final do ano, ela está com 80. Olha aí. Então, assim, isso, para nós, é um indicador importante, né? Então, assim, o que eu sempre falo, dialogo com as empresas, você pode até ter um problema, mas a sua história, a forma como você constitui isso, é claro que uma empresa como essa não está... Ela tem um comitê de ética e disciplina, ela tem uma política de consequência, ela não tem palestra só na CIPA, ela tem oficinas a cada 3 meses de prevenção e combate ao assédio. Então, tudo é muito claro, né? Essa comunicação do que tem, do que você pode fazer, do que vai caracterizar isso, mas mesmo assim não é fácil. Sim. Né? Não é fácil. Eu tenho estimulado as empresas a darem esse passinho a mais também. Não só cumprir, mas é uma vez por ano, tá bom. Não, eu estimulo as empresas a fazer o seguinte, olha, cria uma política de prevenção, cria a sua própria identidade. É como a senhora está falando, olha, vamos deixar claro o nosso jeitão. A gente chama de assédio moral organizacional, aquele que já está arraigado no jeitão de ser da empresa. Exatamente. No jeito de administrar. Aqui é assim, entra gerente, sai gerente, mas é sempre o mesmo jeito. Então, por que você, empresa, não cria o seu jeito bom, com a cultura do respeito, dizendo, olha, você colaborador que está entrando agora, já conhece o nosso jeito de trabalhar, é esse jeito do respeito à dignidade das pessoas, né? Eu estimulo as empresas a darem esse passinho a mais. E as pessoas, assim, também se sentem num ambiente seguro, né? Elas podem denunciar, ela tem um canal. Isso. E assim, uma coisa está articulada com a outra, porque a gente há pouco discutia essa questão de boas práticas, que muitas vezes você coloca no copia e cola. Não, eu acho que não existe um modelo universal de boas práticas. Exatamente. A gente precisa identificar quais são as possibilidades para o porte da empresa, para o negócio da empresa, mas tem algumas questões que são básicas. Quando eu sei que eu tenho um local, vamos dizer, de escuta e que eu não vou ser penalizada por isso, eu não vou ser perseguida por isso, eu tenho também um ambiente seguro. Exatamente. Um ambiente seguro que me fortalece a dizer para a empresa, muitas vezes, coisas que ela não sabe, né? Que é isolada, que tem um determinado foco. Isso. Nós, no Ministério Público do Trabalho, a gente criou comissões em todas as unidades. Então, nas 24 unidades, tem uma comissão que trata do assédio e discriminação, assédio sexual, moral e discriminação. Então, aquele terceirizado, o estagiário ou o servidor que sente que alguma situação
está começando a surgir, que pode vir a caracterizar assédio, ele já procura essa comissão. Exato. Ela não necessariamente vai instaurar um procedimento administrativo disciplinar, ela não necessariamente vai mandar para uma corregedoria, mas ela vai te ouvir. Ela vai falar, peraí, vamos sentar e vamos entender o que está acontecendo aqui, que tipo de tratamento que nós vamos dar para a tua situação. Então, se for necessário, a gente chama, o interlocutor chama o suposto assediador, vamos entender o que está acontecendo. E, claro, vai ter situações que vai ter que mandar para outras instâncias de tratamento. Mas a primeira instância de tratamento é essa comissão. A gente criou em todas as unidades, porque se a pessoa sentir que está acontecendo alguma coisa, ela já sabe para onde correr. E uma outra questão que foi assim que eu me lembro de uma forma bem nítida, na verdade são duas questões, né? É que a empresa, no início, quando ela implanta, que vai modificando, porque essa é uma cultura que vai se modificando, né? Vai se implementando, disseminando outros valores, era primeiro o tempo de cada ação, né? Uhum. E a literatura às vezes fala, as pessoas tratam muito como investigação. Isso. E eu sempre que participo de um evento como esse, eu chamo de caracterização, não chamo porque eu não sou investigadora, né? Eu sou psicóloga. Mas eu preciso caracterizar, e é nesse ponto que a literatura nos subsidia muito, né? Naquilo que está acontecendo, para você ter uma posição técnica, neutra. E uma outra questão é quem deve saber. Né? Porque a gente está falando de comissão, isso. É isso. Chega na diretoria, não chega na diretoria, a gente manda para o superior imediato dessa pessoa. Não manda para quem manda, como é que faz. Isso. Então, além de tudo isso, dessa política, você precisa criar um fluxo. Exatamente. Dentro da estrutura dessa empresa. Exatamente. Para quem que eu direciono, né? Alguém da administração da empresa, que via de regra vai ser superior ao assediador, que tem que receber, né? Então você tem que criar esse fluxo. As pessoas já têm que saber o canal de comunicação e quem vai tratar disso. Isso é muito importante. Porque se assim não acontecer, né? E de repente um evento desse vaza, exatamente, né? E a própria organização vai atrás da pessoa, os papéis podem se inverter. Podem se inverter. Falou, puxa, teve uma denúncia ali, a empresa agora está me assediando, né? Exatamente. E a gente pode destruir uma carreira, uma reputação, com base num assunto que surgiu que não era verdade, né? Então, com quem conversar no primeiro momento, isso é importante. A gente, às vezes, dá um tratamento de sigilo para os nossos inquéritos que tratam de assédio sexual. Por quê? Porque você pode destruir uma pessoa ali, depois que a fama dela já correu, mas era inocente. Aí já é tarde demais para você se retratar. Então, tem que tratar com muito cuidado mesmo esses temas. E eu penso que seria interessante as pessoas que fazem parte, né? Porque eu acho que a gente está numa discussão muito bacana no sentido de até instrumentalizar as empresas, né? Uhum. E quando eu tenho essas comissões, se eu não tenho só pessoas da diretoria, mas tenho gestores, superiores, enfim. Eu preciso ter um termo de confidencialidade, né? Isso. Eu preciso ter um documento que me garanta que esse assunto não vai sair daí. Exatamente. Porque é o que o senhor falou, isso acaba com a vida de uma pessoa. Exatamente. Profissional, pessoal. Exatamente. Isso é importante. O tratamento sério, né, desses assuntos. E chegando, né, nessa questão do tratamento, né? Então, quando vocês têm denúncias, eu acho que a denúncia é uma questão importante, né? Uhum. E se a pessoa não tem canais para denunciar dentro da empresa, ela pode denunciar ao Ministério, né? Isso. Até de forma anônima. Pode. Pode. O que a gente recomenda? Num primeiro momento, dar um tratamento interno para a questão, se for possível. Então, procurar alguém da própria empresa, né? Se a empresa tiver uma ouvidoria, se ela tiver um canal de denúncias, a gente recomenda que primeiro esse trabalhador procure esse canal, para que a empresa tenha a oportunidade de dar um tratamento. Olha, colaborador, eu estou te ouvindo e vou tratar assim, é o seu gerente, que é o assediador, então vamos dar um tratamento para isso. Agora, pode ser que esse trabalhador ele procure uma autoridade, uma parte da administração da empresa e não tenha efetividade nenhuma. Uhum. Então, se não tiver efetividade, parte para outras instâncias. Vai para associações de classe, vai para sindicatos e, se for o caso, os órgãos de fiscalização, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho.
Ministério Público do Trabalho, se a pessoa colocar no Google Procuradoria do Trabalho, ele vai achar, em que estado ele tiver, ele vai achar. Aqui, no nosso caso, é a PRT 24, Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região. Então, PRT24.mpt.mp.br. Mas se você colocar no Google Procuradoria do Trabalho, você vai achar a Procuradoria do seu estado. E lá, você pode fazer uma denúncia até anônima. Tem um formulário de denúncia, você pode... eu quero sigilo dos meus dados. Então, o Ministério Público sabe quem você é, mas a empresa não vai saber. Ou então, eu quero ser anônimo mesmo, não vou contar para ninguém quem sou eu, faço uma denúncia lá. É claro que, embora a gente investigue mesmo as denúncias anônimas, existe um certo critério no tratamento dessas denúncias para que a gente não esteja sendo utilizado como um instrumento de retaliação. Lógico que a pessoa pode fazer uma denúncia só para prejudicar alguém. Então, a gente tem muito cuidado. Isso também não é incomum, né, doutor Não é incomum, não é incomum. Alguém tentar prejudicar alguém fazendo uma denúncia anônima. E uma outra questão interessante de ressaltar é que, tratando-se de assédio moral e sexual, nem sempre o sigilo, a manutenção do sigilo de vítimas e denunciantes é possível. Ela pode inviabilizar uma investigação séria. Então, eu já recebi denúncias, por exemplo, que a pessoa disse: olha, fui agredida no meu trabalho. Eu fui agredida, tomei um safanão lá, só que eu quero que investigue, mas com sigilo da minha identidade. Não dá. Não dá. Como é que eu chamo a empresa e falo assim, por acaso alguém foi agredido aí? Não tem como. Você está falando uma coisa bem específica, que depois eu vou olhar as câmeras, eu vou ver se é verdade, eu vou ouvir testemunhas e vou ver se é verdade. Eu não tenho como ajuizar uma ação em face dessa empresa e falar para o juiz: olha, juiz, alguém disse, mas eu não posso te contar quem que é. A empresa não tem como se defender disso. Então, não funciona. Então, eu chamo... O senhor fala de uma característica que também aparece muito na literatura, que é a dificuldade de evidenciar o assédio, né? Exatamente. Ele não é de fácil comprovação. Né, para você convencer o empregador de que um gerente, um representante da empresa está fazendo isso, ou para você convencer o judiciário de que está acontecendo isso, não é fácil, não é simples. Então, eu já falo, quando a pessoa fala: olha, tem uma situação bem específica, me colocaram numa salinha sozinho e eu estou sendo isolado lá. Investiguem, mas eu não quero que cite o meu nome. Eu já chamo essa pessoa e falo: amigo, assim fica difícil, porque eu não tenho como chamar a empresa e falar: você está assediando alguém? Não, eu tenho que chamar e falar: cadê o José? Onde que ele está trabalhando? Né? Então, não dá. A verdade a gente investiga as denúncias anônimas, mas na prática mesmo, certas situações de assédio não tem como manter o sigilo da identidade da vítima. Certo. E a partir do assédio, a gente fala aqui da denúncia, né? A gente fala também do apoio psicológico, de uma reconstrução objetiva com a vítima. Então, eu vou legislar em causa própria, vou falar da importância do psicólogo organizacional e do trabalho, né, nesses ambientes organizacionais, e de outros profissionais também, profissionais de saúde. Pensando nessa perspectiva, né, de você ter um núcleo de profissionais que se volte para prevenção, intervenção relacionada a essas questões. O que o senhor indicaria, num primeiro momento, para as empresas? Veja, as empresas, dependendo do porte dela, do tamanho dela, da natureza da atividade dela, ela vai ter que ter um SESMIT, um serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho. Então, é importante que essas equipes contem com profissionais da área da saúde mental, porque saúde mental e bem-estar no trabalho, eles são indissociáveis. Não tem como você ter um ambiente de trabalho saudável sem cuidar da saúde mental. Então, como a gente estava conversando, o assediador, ele está doente, e a pessoa que é uma potencial vítima do assédio, ele também, o jeito que ele é tratado, que ele é cuidado e que é construída essa saúde mental dele, influencia demais no jeito que ele reage. Então, tem porque gente que... é relacional, né? É relacional. Então, tem gente que vai se reerguer mais fácil e tem gente que vai ser destruída com uma palavra, com uma perseguição. Então, é importantíssimo que o profissional da saúde esteja lá para ouvir: olha, está começando a surgir um problema, para quem a gente manda ele? O ideal é que a empresa contasse com esse auxílio. Ou tem algum convênio: olha, eu tenho um convênio com uma clínica aqui, você começou a sofrer, eu vou te mandar para lá, você vai ser ouvido e vamos ver como é que a gente trata a tua situação. Né? Isso pode fazer diferença entre o trabalhador desistir de tudo,
Larga ou a mão, não. se entregar, ou ele fala, não, peraí. E o senhor traz uma questão que é assim, importante para a nossa área, e eu entendo que para a área de gestão de pessoas, esses dias teve um entrevistado aqui que falou, Evelyn, o pessoal lá no SESMIT tá contratando uma psicóloga. Eu falei, olha, deixa eu sugerir. Eu entendo que para estar nessa organização, para fazer trabalhos que sejam organizacionais e do trabalho, você precisa de um profissional especialista dessa área. Você precisa de alguém que tenha experiência desse mundo do trabalho. Eu não quero para dentro da empresa um profissional clínico, né? Mas até a lei que o presidente assinou, né? Que é uma lei, como é que chama? Discricionária? É isso? Qual lei que a senhora está se referindo? Empresa Certificadora de Saúde Mental. Sim. Do Emprega Mais Mulheres, a senhora está se referindo? Não. O presidente, ele assinou a pedido de uma senadora uma lei discricionária, que é aquela lei que eu posso optar por realizar ou não, aquilo que seria a empresa certificadora de saúde mental. O que teria essa empresa? Então, essa empresa teria programas de prevenção e combate ao assédio, programas de prevenção e promoção de saúde, programas de diversidade e inclusão. E ele cita, né, uma série de práticas que até eu, como membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, acompanhei as sugestões técnicas disso. E aí ele sugere que as empresas tenham profissionais de suporte, que são esses profissionais clínicos que, tendo a necessidade, não por esses motivos, mas por esses ou outros motivos, essas pessoas teriam acesso e condições de procurar e serem encaminhados. Né? Então, eu queria, só nesse momento, chamar a atenção para essa questão, que eu tenho profissionais específicos, né, que têm o conhecimento para trabalhar determinadas questões no ambiente de trabalho. E o que o senhor deixaria de mensagem para esses profissionais que estão no mercado diante desses fenômenos? Olha, que olhem para o ser humano trabalhador com esse olhar diferenciado. Não, é como a senhora falou, não é só clínico. Falar assim, você é um ser humano que precisa de saúde mental, mas você precisa de saúde mental no trabalho. Eu estou com 32 anos de serviço. Completei esse ano 32 anos de carreira. E assim, nessa trajetória, eu já vi tanta gente que tinha tanto potencial adoecer e sair do mundo do trabalho e se aposentar por invalidez, e uma série de situações que aconteceram poderiam não ter acontecido se a gente tivesse esse olhar de reconhecer a necessidade do ser humano. A gente não vê, às vezes, que a pessoa está sofrendo. Alguém que entende, né? Porque nós, os juristas, não temos, às vezes, esse olhar que vocês têm. Mas alguém que entende do ser humano, olhar e falar, gente, aqui está precisando de cuidado. Não é só a punição. Não é só falar assim, olha, o fulano aqui errou, vamos dar-lhe uma canetada aqui. Mas chamar e falar assim, peraí, será que você está bem? Será que você... Antigamente, as pessoas nem entendiam, por exemplo, transtorno de espectro autista. Para eles era uma pessoa que não dava nem para trabalhar, não conseguiria trabalhar, né? Hoje, você vê uma pessoa, às vezes, que está no ambiente de trabalho, que ela está no transtorno, e se você souber cuidar bem dela, ela vai ser um excelente profissional. E que até se desenvolve, né? Que se desenvolve e tem um potencial imenso. Mas, às vezes, seja um empregador da iniciativa privada, seja o poder público, o administrador público, ele não percebe que aquele servidor, que aquele procurador, que aquele terceirizado estagiário, ele tem uma condição diferenciada. Se você não souber tratar ele como ele precisa ser tratado, você pode simplesmente falar, você é um mau funcionário. Você não está atendendo aqui e você desperdiça um talento incrível, um potencial incrível. Então, precisamos da ajuda dos profissionais de saúde. O senhor fala assim, de uma atribuição que, a meu ver, é da gestão de pessoas articulada à saúde do trabalhador, né? Não são polos estanques, são polos dinâmicos e que se articulam para dialogar. Exatamente. Porque quando eu falo da entrada de uma pessoa com deficiência, eu falo de um processo seletivo para essa pessoa também. Eu falo de um acompanhamento, de um monitoramento. Então, eu ter uma diversidade de pessoas
hoje, né, exige que eu consiga, até porque os estudos vão dizer que essa geração não fica em ambientes que não sejam flexíveis e diversos. E para eu lidar com toda essa diversidade, eu preciso ter isso na minha cultura, eu preciso desenvolver as pessoas, eu preciso ter práticas. Exatamente. E estar dialogando com outras áreas, né? Como foi importante falar com o senhor, como está sendo importante ouvi-lo. Que bom, né? Que bom. Pelo menos para mim, eu acho que dá um monte de insight. Com certeza. E o tratamento dessas questões é sempre multidisciplinar. O direito, eu costumo falar, o direito não tem resposta para tudo. A gente precisa das outras ciências, e essa área da psicologia e da psiquiatria, ela é importante demais para o ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter essa visão multidisciplinar para a gente dar o tratamento adequado para essas questões, inclusive do assédio. Né? Eu poderia ficar aqui horas conversando com o senhor, dias, vou pedir para o senhor voltar, claro. Que bom. Mas caminhando para a nossa finalização, o que o senhor deixaria de mensagem? Eu falei das empresas, dos profissionais, para os trabalhadores, né? O que o senhor deixaria de mensagem para esse profissional que está lá numa organização, em relação ao assédio, especialmente, ou qualquer tipo de violência no trabalho? Como que a gente contribui para ambientes mais saudáveis e dignos, né? Doutora, eu acho que a mensagem principal seria o seguinte: não podemos nos conformar com uma forma de pensar ultrapassada, antiquada, que tolera, que aceita como natural certas práticas que hoje já não são admissíveis. Então, antigamente a gente tinha o bullying, era natural. Olha, você está sofrendo lá, você tem que aprender a virar homem. Ninguém vai te defender, não. O grandão faz o que quer com o fraquinho, né? Nas escolas. No ambiente de trabalho, olha, você precisa de dinheiro, não precisa? Então você vai aceitar tudo que o seu empregador fizer com você, você vai aceitar. Não, a gente tem que mudar essa mentalidade. A gente tem que trazer esses temas à tona, conversar sobre isso e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar, vamos partir agora para a cultura do respeito, a cultura da dignidade. Eu queria só, se der tempo, lembrar de um caso que eu atuei, que ele me marcou muito. Eu recebi uma denúncia de que um trabalhador, um jovem, adolescente, ele estava trabalhando num lava-jato, e ele foi vítima de uma violência disfarçada de brincadeira. O empregador dele, junto com outro funcionário do Lava Jato, pegou esse adolescente, pegou um compressor usado no Lava Jato, uma mangueira de ar comprimido, colocou por cima da roupa, mas nas nádegas desse adolescente, na altura do reto, ligou esse compressor. E o ar comprimido causou um dano terrível nos órgãos internos. Esse adolescente faleceu. Então, chegou essa denúncia, eu fui investigar e vi que, de fato, ele tinha morrido vítima dessa suposta brincadeira. Uma violência disfarçada de brincadeira. Então, ele morreu no hospital, na Santa Casa, dias depois. Eu ajuizei a ação, pedindo que essa empresa fosse condenada, não só a não trabalhar com menores no Lava Jato, mas também uma penalidade pecuniária, que fosse aquele puxão de orelha, aquela reprimenda social, aquela mensagem clara: olha, a gente não aceita mais isso, chega de violência disfarçada de brincadeira no ambiente de trabalho. E, por incrível que pareça, na primeira instância na Justiça do Trabalho, entenderam que aquilo foi só uma brincadeira. Na segunda instância, eu recorri para o tribunal. Falaram, foi só uma brincadeira. Então, fui até o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho recorreu para Brasília, e aí o Tribunal Superior do Trabalho, os ministros falaram, gente, isso não é uma brincadeira. A gente não aceita mais esse tipo de brincadeira, a gente tem que mudar essa cabeça. Isso é uma violência. E aí sim houve a condenação. Então, o que eu queria falar? A gente tem que mudar essa cultura. A gente não pode aceitar, nós temos que abraçar a cultura do respeito, a cultura da dignidade. Tem uma convenção que, se Deus quiser, vai ser ratificada pelo Brasil, que é a Convenção 190. E ela fala, é tolerância zero com a violência no trabalho. É tolerância zero com o assédio no trabalho. É essa cultura que eu acho que a gente tem que divulgar. E eu quero parabenizar a senhora por essa iniciativa tão valiosa, que é trazer esses temas à tona. A gente tem... Como é que a gente muda a cabeça das pessoas? É trazendo, conversando, instigando, provocando. E esse podcast está de parabéns. Desejo muito sucesso nesse projeto. Muito obrigada. E estamos à disposição. Eu quero agradecer muito o senhor e dizer que tudo que o senhor colocou reforça muito a necessidade de pesquisas, de estudos, né? Nós precisamos aí descobrir, inclusive demonstrar para esse empregador o quanto um ambiente saudável de trabalho pode também
trazer muitos resultados no que se refere ao bem-estar das pessoas e produtividade como uma consequência. Exatamente. Então, a gente não ter ambientes tóxicos, ter ambientes saudáveis, é uma atribuição nossa, gente, de quem está na gestão de pessoas, de quem está na saúde do trabalhador, essa conversa, essa articulação com outras áreas, e que o nosso programa de mestrado e doutorado está aqui, né? Disponível. Eu contava para o senhor que eu estou com uma aluna de doutorado que quer comprovar, desenhar um modelo de intervenção. Então, nós temos aí formas de subsidiar e de ampliar o nosso conhecimento em relação a essa área no Estado e no Brasil. Então, eu que agradeço demais a sua contribuição. Coloco não só o podcast, como o laboratório de processos psicossociais, saúde, organizações de trabalho à disposição do senhor, da Procuradoria, do Ministério Público, para aquilo que for necessário. Vamos fazer outras atividades aí, né? Vamos sim. No que a gente puder contribuir, vamos contribuir. Com certeza. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Agradeço demais.